Olá, queridos alunos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de hermenêutica bíblica. Desta feita, nós vamos estudar o tópico análise léxico-sintática. Na aula passada, nós aprendemos que é muito importante conhecer o ambiente cultural e histórico em que os autores humanos da Bíblia viveram. Nós estudamos, a importância que o conhecimento da cultura, da história tem no entendimento do texto bíblico. Existe um abismo ou um distanciamento, vimos, histórico e cultural entre o nosso tempo e os tempos bíblicos. Por isso, é fundamental que nos familiarizemos com a história, a cultura e os costumes de então, daquela época, Todo o texto bíblico, ele foi escrito por alguém para ouvintes específicos que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico. Então, eu espero que isso tenha ficado bem claro na aula passada, A importância de conhecermos o contexto para poder interpretar a Bíblia Sagrada. Cada passagem bíblica, ela deve ser entendida tendo em mente o seu contexto. O contexto é fundamental para entender as Escrituras Sagradas. Bem, aqui nós temos uma figura, sobre os abismos na interpretação bíblica e como nós podemos transpor esses abismos. Então, aqui, como você pode ver, nós temos os originais, os manuscritos bíblicos, que foram revelados por Deus, inspirados por Deus e registrados por autores sagrados. E aqui nós temos os tempos bíblicos. Eles, ou como alguns chamam, lá e então, certo? E aí, entre eles e nós, hoje aqui, os tempos modernos em que vivemos, perceba que existe um distanciamento, ou existe um abismo. E nesse abismo, nós temos a questão do tempo, nós temos a questão da cultura, nós temos a questão da geografia, a questão da literatura, a visão de mundo, a própria religião, a história e o idioma. Hoje a gente vai tocar um pouco também nessa questão do idioma, A Bíblia foi escrita em hebraico, algumas porções em aramaico e também na língua grega. Então, nós temos esse desafio entre os tempos bíblicos e nós aqui nos tempos modernos. A tarefa, o objetivo principal da interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica, é descobrir o sentido original que o autor tinha para os seus leitores, na sua época. Então, é buscar o sentido que o autor tinha em mente. E depois, como esse texto ele se aplica nos nossos dias, como ele fala aos nossos corações aqui nos tempos modernos. Então, perceba que a tarefa hermenêutica é um desafio, é exatamente você transpor barreiras. Na sequência, nós vamos definir o que é essa análise léxico-sintática. São termos técnicos, mas é algo bem prático, de certa forma, e necessário no estudo das Escrituras. A análise léxico-sintática é o estudo do significado das palavras tomadas isoladamente. Nós temos aí a lexicografia, você tem o léxico do Novo Testamento, o léxico do Antigo Testamento, e léxico também poderia ser entendido como vocábulo ou conjunto de palavras de um determinado idioma, de uma língua. E o modo como essas palavras se combinam, a sintaxe ou a organização, a ordem dessas palavras. Então, você tem, por um lado, a palavra tomada isoladamente e a relação dessa palavra numa frase, numa oração, num parágrafo e por aí em diante, a fim de determinar com maior precisão o significado que o autor pretendia lhes dar. Então, veja, embora seja um estudo mais técnico das palavras e de suas relações nas frases, o objetivo é buscar o significado que o autor pretendia em mente. Esse é o pressuposto básico da hermenêutica bíblica, certo? Não é impor o significado que o leitor quer dar ao texto, mas é extrair o significado do texto sagrado.
A análise lexicossintática não incentiva o literalismo cego. Ela reconhece quando um autor tenciona ou tem como objetivo que suas palavras sejam compreendidas de modo literal, quando de maneira figurada e quando de modo simbólico, e então as interpreta concordemente. Assim, um exemplo prático, quando Jesus disse: "Eu sou a porta, eu sou a videira e eu sou o pão da vida", entendemos essas expressões como comparações ou aquilo que nós chamamos de metáfora, né? Conforme Jesus tensionava. Não é que Jesus era o pão, não era que Jesus era uma porta. No entanto, ao se comparar esses elementos, Jesus quer nos mostrar que o pão é aquilo que alimenta, né? E Jesus é esse pão que alimenta o seu povo. A porta é aquilo que dá exatamente acesso. E Jesus é aquele que nos dá acesso ao Pai. Então, veja, aqui nós temos uma figura, uma metáfora. Não é que Jesus literalmente seja uma porta, pão ou uma videira. Quando ele disse, vede, ele disse para os seus discípulos, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, sua intenção era que a palavra fermento ela não fosse tomada literalmente como aquilo que leveia da massa, mas simbolizasse a doutrina daquele grupo, ou a doutrina desses grupos, né? No caso, os fariseus e também os saduceus, né? A análise lexicossintática fundamenta-se na premissa ou no pressuposto de que, embora as palavras possam assumir uma variedade de significados em contextos diferentes, elas têm apenas um significado intencional em qualquer contexto dado. A análise lexicossintática ajuda o intérprete a determinar a variedade de significados de uma palavra ou de um grupo de palavras e então declarar que o significado X é mais provável do que o significado Y ou Z de ser a intenção do autor nessa passagem. Quando você vai ao léxico ou ao dicionário buscar o significado de uma palavra, possivelmente você vai encontrar várias definições ou vários significados para aquela determinada palavra. No entanto, dependendo do uso que o autor fez, cada palavra tem apenas um significado, geralmente, ou significado que predomina, ou significado que é mais apropriado para aquele contexto em que ela foi utilizada. Então, o dicionário define a palavra, no entanto, às vezes aquele significado que a gente busca no dicionário, aquele primeiro significado, não quer dizer que seja o significado da palavra no texto, porque o que determina o significado da palavra num texto é o seu contexto. Qual a necessidade do estudo léxico-sintático? Ele é necessário porque, sem ele, a análise lexicossintática é necessária porque, sem ela, primeiro, não temos certeza válida de que nossa interpretação é o significado que Deus tensionava comunicar. Então, uma boa análise da palavra e análise da relação dessa palavra com a frase, com o versículo do parágrafo, vai nos ajudar a entender aquilo que Deus quis comunicar de forma clara. Não temos bases, é também necessário, né? Porque sem essa análise, nós não temos bases para dizer que nossas interpretações da Escritura são mais válidas do que as dos heréticos. O que é que garante que nós estamos interpretando a Bíblia de maneira correta e não as seitas, por exemplo? O que exatamente nos garante é o estudo sério, é o estudo apropriado das palavras e de suas relações no texto, né? No caso aqui, para efeito dos nossos estudos. Quais são os passos? Depois de termos preparado o campo, né, o solo, agora a gente vai começar a lançar as sementes ou, na prática, ver como é que se executa, como se faz. Isso é que é mais importante para você, aluno. Além das definições, saber como fazer na prática uma análise léxico-sintática. O autor Henry Virkler, é um livro que nós estamos adotando, né, como livro base para o nosso curso, que é Hermenêutica Avançada. Ele indica 7 passos para você fazer a análise léxico-sintática. Primeiro,
Você deve apontar a forma literária geral, certo? Segundo, investigar o desenvolvimento do tema do autor e mostrar como a passagem em consideração se encaixa no contexto. Apontar as divisões naturais do texto. Identificar os conectivos dentro dos parágrafos e sentenças. Determinar o significado isolado das palavras. Analisar a sintaxe. E, por último, colocar os resultados de sua análise léxico-sintática em palavras que não têm um conteúdo técnico, fáceis de serem entendidas, que transmitam claramente o significado que o autor tinha em mente. Vamos rapidamente explicar passo a passo cada um desses aqui que foi apresentado, ok? Vamos lá. Primeiro, apontar a forma literária geral. A forma literária aqui geral, nós queremos dizer, ou estamos nos referindo à prosa ou o verso. Influencia o modo como o autor pretende que suas palavras sejam entendidas. Então, de um modo geral, o escritor pode escrever seu texto em forma de prosa ou em forma de verso. É claro que essa forma literária, ela tem outros aspectos que agora a gente não vai ver aqui. Em outro momento a gente vai poder analisar outras formas literárias. Para efeito do nosso estudo, nós vamos olhar a prosa e o verso. Você sabia que um terço do Antigo Testamento foi escrito em poesia? Por isso, o autor diz assim, Henry Whitney, interpretar um terço do Antigo Testamento que foi escrito em poesia como se fosse prosa é um erro. Poesia é poesia, prosa é prosa. Cada forma literária tem suas características próprias e também devem ser entendidas, ou melhor, devem ser interpretadas de acordo com essas características próprias. A prosa e a poesia empregam palavras com sentidos literal e figurado. Na prosa predomina o uso literal, embora em algum momento, não é, o autor possa usar o sentido figurativo, né? Por exemplo, as palavras que nós mencionamos, que Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a videira, está no Evangelho de João. E o Evangelho de João é uma narrativa, portanto, uma prosa. Mas dentro da prosa, você pode ter um sentido metafórico, né? Você pode ter um sentido figurativo. Mas o que predomina no texto narrativo é exatamente a prosa. Assim também como na poesia, né? Então, na poesia, usa-se com maior frequência a linguagem figurativa. Então, na poesia, o autor, o poeta, né? O exemplo de um salmo, quando ele diz assim, que ele chora tanto que faz com que o seu leito, isto é, a sua cama, nade nas suas lágrimas. Ou seja, temos uma figura ali chamada de hipérbole, de exagero, né? Para chamar a atenção do leitor para o fato de que seu choro ele é intenso. Em vários momentos, o poeta descreve sua dor, seu sofrimento de forma bem exagerada, linguagem figurativa. E a própria estrutura, né? Um texto em prosa, ele geralmente é um texto horizontal. Um texto em poesia é um texto vertical. E geralmente, né, por exemplo, os salmos, ele não se estrutura em capítulo, né? Os salmos não têm capítulo, porque é poesia. E poesia para ser declamada ou cantada, certo? É difícil definir o que é prosa e verso no hebraico, na língua hebraica, pois a poesia hebraica se caracteriza pelo ritmo de ideias e não pelo ritmo de som, como é o caso da nossa poesia, a questão da rima, a questão da combinação dos sons. Na poesia hebraica, predomina aquilo que se chama de paralelismo, né? Ou a correspondência entre as ideias. Então veja que é um pouco diferente. Daí o conhecimento das línguas originais, ou a importância do conhecimento, né, dessas línguas, ou ter bons comentários, bons dicionários que possam lhe ajudar. A tradução NVI ajuda por causa das divisões que ela propõe. O outro passo é investigar o desenvolvimento do tema do autor e mostrar como a passagem em consideração se encaixa no contexto. O famoso não perca os blocos de ideias e o argumento do autor. Isso é muito importante. Ou o fluxo argumentativo do autor. O contexto
é a melhor fonte de dados para a determinação de qual dos diversos possíveis significados de uma palavra é o que o autor tem em mente. Já dissemos isso no início da nossa aula, que o contexto ajuda muito, ele lança luz na compreensão daquela palavra. Nem toda palavra amor na Bíblia quer dizer a mesma coisa. Daí o cuidado de você pegar a palavra amor isoladamente e o significado, né? E aplicar a todos os versículos que falam de amor. Você tem que conhecer o vocábulo, mas em que contexto aquela palavra foi empregada, qual a intenção do autor. Sem contexto, apesar de real, o significado pode se perder, pode não ser um significado apropriado. Né? Por exemplo, o uso da palavra que Jesus fez, fermento, né? O uso da palavra fermento. Ali não queria dizer aquele elemento que leveda a massa. Mas, se você poderia, no dicionário, fermento é um item, né? É um elemento que faz com que a massa possa crescer. No entanto, o contexto, a intenção original de Jesus ao usar aquela expressão era se referir ao ensinamento, às doutrinas dos fariseus. Talvez você pode ter alguma semelhança entre alguma característica do fermento com a doutrina. Quando, por exemplo, Jesus disse que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Quais as características de um sal, do sal nos tempos bíblicos? Da luz, né? Você pode também estabelecer essas semelhanças. O terceiro passo é apontar as divisões naturais do texto. A estrutura gramatical, conceitos e transições nos ajudam a entender a intenção do uso pelo autor. Algumas Bíblias, como a Almeida Revista e Atualizada, a própria Nova Versão Internacional, elas nos ajudam muito no estudo, né? Nessa estruturação, nessa divisão. Algumas já vêm com título, subtítulo, com divisões de capítulos, versículos. Isso nos ajuda muito. Divisão em versículos ajuda a dividir as ideias, mas tenha cuidado. Nem sempre a divisão proposta, e o texto originalmente não tinha essas divisões, às vezes o capítulo não deveria terminar ali onde ele termina, né? O versículo seguinte poderia ser o fim daquele capítulo. Temos que acompanhar o argumento, as ideias do autor. Isso é o que é mais importante. Qual o argumento, as ideias que o autor está transmitindo. 4. Identificar os conectivos dentro dos parágrafos e sentenças. As conjunções, preposições, pronomes mostram a relação entre pensamentos. Meus irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui e dizer para vocês da importância do conhecimento da gramática hebraica, grega, se você puder. No entanto, hoje nós temos muitos bons comentários, estudos exegéticos, estudos da língua que podem nos ajudar, mas também no conhecimento da própria língua portuguesa. É importante um teólogo, um intérprete, um estudante de teologia conhecer a gramática da língua portuguesa, porque interpretar também você precisa desses elementos, né? Conhecer a sua própria língua, a estrutura da língua, conhecer as classes de palavras como conjunções, preposições, pronomes e etc. Um portanto, né, e um pois, muitas vezes proporciona ou proporcionam, né, o elo de ligação entre uma discussão teórica, uma discussão teológica e as aplicações práticas dessa argumentação. Veja, é importante você conhecer a gramática. E o apóstolo Paulo era um autor que gostava muito de essas pequenas expressões, o portanto, o pois, o mas. Então veja que isso é importante. Estabelecem relações, muitas vezes entre aspectos teológicos e aplicações práticas. Vamos dar um exemplo aqui. À guisa de ilustração, vamos examinar Romanos 12:1. O que é que Paulo diz em Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, o apóstolo Paulo aqui, né, no capítulo 12, depois daqueles capítulos bem teológicos, né, principalmente capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo abre o capítulo 12 com a expressão rogo-vos, pois.
Esse pois é muito importante. E ele é responsável por uma transição na carta. A transição entre doutrinas teológicas, entre questões mais teóricas, questões mais doutrinárias e agora questões mais práticas. Porque é interessante que o apóstolo Paulo fundamenta esse chamado, né, nas misericórdias de Deus. Essas misericórdias de Deus têm a ver com tudo que ele falou anteriormente. Ou seja, no fato de que nós somos pecadores, mas Deus nos justificou em Cristo. Da nossa salvação na pessoa de Cristo. De quem nós somos em Cristo. Do fato de que não há mais condenação na vida do crente. Então ele diz assim, ó, rogo-vos, eu chamo vocês com base em tudo aquilo que eu disse, ou nas misericórdias, ou no favor de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse pois, ele é responsável por essa transição. É uma palavra muito importante. Temos aqui outros exemplos, se você quiser dar uma olhada. Gálatas 5:1, Efésios 4:1, Colossenses 3:1, onde essas palavrinhas, pois, portanto, aparecem e são responsáveis por essa transição. Caminhando. 5. Determinar o significado isolado das palavras. Palavras antigas mudam de significado. Descobrir qual é mais próximo do pensamento do autor. Isso é importante, porque as palavras bíblicas, elas têm seus significados. E para entendê-las, nós devemos nos reportar aos termos bíblicos, porque algumas expressões bíblicas, elas perderam o significado ao longo da história por causa das mudanças na sociedade, né? Palavras como justificação, propiciação, redenção, elas muitas vezes não têm o mesmo peso que tinham nos termos bíblicos. E qual é a tarefa do intérprete? Resgatar o significado dessas palavras, não é? Mostrar a importância dela para as doutrinas, para o ensinamento da palavra de Deus. Então, as palavras elas mudam ao longo do tempo. O que uma pessoa entende hoje por amor é muito diferente do que um autor bíblico entendia por amor. Então é importante a gente voltar nossos estudos para isso. Apontar os múltiplos significados que uma palavra possuía no seu tempo e cultura. Determinar o significado único que o autor tinha em mente em dado contexto. Então, cada palavra, dependendo do contexto, pode assumir um significado diferente. Por isso que o contexto, ou seja, ler o que veio antes, ler o que veio depois, ler todo o livro, conhecer o autor, o seu ambiente, nos ajuda a conhecer o vocabulário também que ele utilizou. Consideremos algumas designações comuns da palavra acabado, né? Um exemplo bem atual aí, a palavra acabado. O que é que ela significa? Vamos ver aqui essa questão de múltiplos significados e da importância do contexto para se entender o significado da palavra. Quando eu digo assim, o muro está acabado, que significa o muro está concluído, o muro está completo. Mas quando eu digo Augusto Nicodemos, é o tipo acabado de teólogo, significa Augusto Nicodemos é um teólogo primoroso, é um teólogo perfeito, é um teólogo maduro, né? Certo? Experiente. Seu José está muito acabado, que significa que seu José está envelhecido, abatido, cansado, né? Então veja, a expressão ou a palavra acabado, ela tem vários significados. No entanto, dependendo do emprego, do contexto em que eu uso, ela pode assumir diferentes significados. E o contexto é que vai determinar o significado de uma palavra. Analisar a sintaxe. Estudar as formas e disposições gramaticais para mostrar de que modo elas contribuem para a compreensão de uma passagem. A sintaxe é o estudo da gramática que se dedica a determinar as relações, né, as combinações das palavras nas orações ou nas frases. Como os pensamentos são expressos gramaticalmente. Por exemplo, a língua portuguesa, a nossa língua, é uma língua analítica. Isso significa, meus irmãos, que a ordem das palavras é um guia para o significado.
né? Ou seja, geralmente, né, a ordem das palavras nos ajuda muito a entender o significado tanto daquela palavra como daquelas frases. Por exemplo, nós temos substantivos, verbos e complementos. Essa é a estrutura básica da nossa língua, né? A língua analítica, né? A ordem das palavras nos guia para o significado das mesmas. Então, você tem ali, por exemplo, a casa é amarela. Temos um substantivo ali, casa, temos um verbo de ligação, que é o verbo ser, né? Aí a sua forma é, e o complemento, amarela. O hebraico também ele é analítico. Não tanto quanto a língua portuguesa, mas também a língua hebraica é analítica, ou seja, a ordem das palavras é um guia para entender o significado. Já a língua grega é uma língua mais sintética. O significado é entendido apenas parcialmente pela ordem das palavras e muito mais pelas terminações da palavra ou pelas terminações de casos. Interessante que vocês, nesta ocasião, também estão pagando, né, a língua grega, estão estudando aí o grego do Novo Testamento. E vocês sabem que vocês têm que aprender a questão das terminações dos casos, né? Nominativo, dativo, acusativo. Isso é importante no significado da palavra, do vocabulário que o autor usou, assim como as terminações que vocês têm que usar, né? As terminações dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos. Queria até incentivá-los ao estudo da língua grega. É muito importante o conhecimento da língua para o estudo léxico-sintático também. E por último, que é o sétimo passo, colocar os resultados de sua análise léxico-sintática em palavras não técnicas, de fácil compreensão, que comuniquem com clareza o significado que o autor te mente. Você não pode perder isso de vista. O objetivo do seu estudo é comunicar com clareza, com precisão, à medida do possível, e naturalidade, qual o significado que o autor tinha em mente. Uma ilustração que um dos meus professores contou, né, tanto no estudo da interpretação da Bíblia, como também na pregação da palavra de Deus, é como se você estivesse em uma cozinha e você estivesse preparando, digamos assim, um bolo, né? E na preparação do bolo você segue um manual, às vezes, né? A quantidade de farinha, de ovos, de fermento, de chocolate, enfim, que você precisa colocar. E ali você lê o manual de instruções, vai preparando o bolo, vai colocando os ingredientes e depois o bolo está pronto. Quando o bolo está pronto, você tem que levar para as pessoas. Quando você leva para entregar ou alimentar as pessoas, você não vai estar dizendo a receita do bolo para as pessoas, a quantidade de coisas que você usou. As pessoas querem um bolo pronto e cabe a você levar o bolo pronto, não explicar detalhes da receita. Isto é, aplicando aqui aos nossos estudos, você não deve explicar detalhes técnicos. Olha, irmãos, eu aqui fiz uma análise léxico-sintática dessa palavra. Não. Geralmente nós dizemos assim: na língua em que o Novo Testamento foi escrito, essa expressão significa isso. Que seria o grego. Você pode também dizer para a igreja, né? No grego. Mas talvez pessoas, grego é o que? Outra. Não conheço, nunca ouvi. Talvez, né, de modo geral, você usar a expressão na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Ó, essa expressão, na língua original, ela significa isso. Fuja da tentação de impressionar os ouvintes com sua erudição e profundas capacidades exegéticas. As pessoas precisam ser alimentadas pela palavra, não impressionadas com o seu estudo. Então tenha isso em mente. E aí eu queria também aproveitar e apresentar alguns instrumentos léxicos ou instrumentos para estudar o significado das palavras. E também a questão da sintaxe também, né? Para transpor a barreira linguística ou do idioma, da língua, na interpretação. Concordâncias hebraica, grega e portuguesa. É importante você investir nessas ferramentas para a sua biblioteca, mas sempre lembrando que na concordância vai haver o uso daquela palavra, né, em vários lugares da Bíblia, mas além da concordância, é importante você verificar o contexto em que o autor empregou aquela palavra. Léxicos, que são dicionários,
né? Também dicionários teológicos, porque qual o sentido teológico daquela palavra, né? Qual o sentido bíblico daquela expressão? Bíblia interlinear também é importante. Tem uma, por exemplo, grego, inglês e português, ou grego e português, certo? Léxico analítico, as gramáticas hebraica ou grega. Esse léxico analítico ele é muito importante aqui, porque ele vai dar a classificação da palavra. Se ela é um substantivo, né? A questão da morfossintaxe, principalmente da palavra, né? Ou seja, da estrutura daquela palavra, da classificação daquela palavra. E vocês que estão estudando a língua grega sabem que isso é muito importante. Se aquilo é um verbo, se aquilo é um substantivo, se aquilo é uma conjunção. E aí eu queria concluir reforçando aquilo que dissemos anteriormente, que o Henry Virkler diz: ponha os resultados de sua análise lexicosintática em palavras não técnicas, de fácil compreensão, que comuniquem com clareza o significado que o autor tinha em mente. Sempre existe o perigo, a tentação de a análise lexicosintática envolver-se de tal maneira com os detalhes técnicos que perdemos de vista a finalidade da análise, a saber, comunicar o significado do autor com a maior clareza possível. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa aula possa ajudar você a estudar o significado das palavras e como essas palavras se relacionam no texto bíblico para a glória de Deus e a edificação de seu povo. Deus abençoe.